Glória a Deus. Mas a nossa visão, irmãos, do reino de Deus, a nossa visão é ser um cristão verdadeiro, tá certo? Ser um cristão verdadeiro. Porque, como Paulo, aqui o apóstolo, ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, certo? Por isso que ele diz, carta de Paulo, né, à igreja de Éfeso, os irmãos de Efésios. Aqui ele está mandando essa carta. Porque Paulo, irmão, ele sabe o que é também padecer ou sofrer pelo evangelho. Ele sofreu o quê? Perseguições. Paulo sofreu naufrágio. Paulo sofreu açoites, tá certo? Ele disse que levou uma quarentena menos uma. Levou 39 chicotadas, tá certo? Quer dizer que nós não sofremos nem a metade, nem 5% do que Paulo sofreu. E nós queremos recuar. Muitas vezes não somos gratos a Deus pelo que Deus faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então nós temos que servir a Deus por amor à sua palavra. Temos que servir a Deus por amor ao evangelho que nós ouvimos e nos alcançou. Não é pelos irmãos. Ah, eu vou ser crente porque eu sou amigo da irmã. É porque o pastor é meu amigo, porque a tia é minha, eu gosto da tia, por isso que eu vou ser crente. Não é porque gosto de tia, de vô, de vó, não é. Nós somos crentes em Jesus, irmãos, porque Deus nos amou primeiro, porque Jesus nos chamou e se doou por nós, e nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que ter, irmãos, este reconhecimento e sermos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Enviou Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Então não há motivo nenhum de nós recuarmos, desistir, parar na caminhada por causa de algo. Não. A minha fé em Cristo, o meu foco é Cristo, o meu compromisso é com Deus. E eu vou até o final, para a glória de Deus. Aleluia. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, nós vamos chegar às mansões celestiais para a glória de Deus. E Paulo, irmãos, aqui, no capítulo 6 de Efésios, ele vem falar sobre a armadura de Deus. Nenhum soldado, irmãos, que estão ali na guerra de Israel, Irã, Estados Unidos, nenhum soldado, ele vai para a guerra, para a batalha, de mãos vazias. Ah, eu vou para a guerra. Aí ele chega lá, cadê a arma, soldado? Eu não tenho arma. E o capacete? Não tem também não. Não tem colete, eu não tenho colete. Então, um soldado, irmão, desse tipo, ele é um soldado despreparado, desqualificado para essa obra. Um soldado que não usa o seu material para a guerra, para a batalha, ele está derrotado, irmão, um homem desse. Tá certo? Porque um soldado, ele vai para a guerra preparado, com as suas munições, com o seu capacete, com o seu colete, com o treinamento, tá? Então, Paulo aqui está falando, irmão, do soldado materialmente. A leitura que a gente fez, ele está falando materialmente mesmo, tá? Ele diz, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Paulo está dizendo aqui no versículo 11, ele está mandando, irmão, que nós venhamos se revestir. Aleluia. Eu estou aqui de blusa e a gravata, né? Mas se eu colocar o paletó, vai ficar completo aqui o terno.
revestido. Tá certo? Então, Paulo está dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Tem que se revestir. Nós temos que estar, irmãos, revestidos com a armadura de Deus. E Paulo aqui ele vai dizer quais são a armadura de Deus que nós temos que usar. Porque para que possais estar firmes. Então o inimigo, enquanto nós estivermos aqui na terra, seres humanos, o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, o nosso acusador, ele vai nos perturbar até a vinda de Jesus. Tá certo? Por isso que nós temos que vigiar e orar. Porque o acusador, irmãos, ele não se cansa de acusar. Ele não se cansa de perseguir a igreja de Cristo. Ele não para de perseguir a igreja. Todo dia o diabo está procurando a quem possa tragar. Todo dia o inimigo está procurando uma brecha no coração para tragar alguém. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que sujeitar a Deus e lutar contra o diabo, e ele foge de cada um de nós. Tá certo? Então, irmão, Jesus, ele era um homem preparado, Jesus. Cristo, ele foi um homem preparado, um homem que andou nesta terra preparado. Um homem de oração, um homem que vigiava, um homem 100% Deus, um homem perfeito, Cristo. Um homem que jejuava, que buscava a Deus em constante oração. Até Jesus foi perseguido pelo diabo, irmão. E o acusador procurou de todas as maneiras vencer Jesus. Mas ele não conseguiu. Por quê? Jesus andava preparado. Jesus andava com a verdade, porque ele é a verdade. Jesus andava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele venceu o diabo na palavra. Tá certo? Ele venceu o diabo na palavra. O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Quer dizer que na nossa vida, irmãos, não é só trabalhar. Ah, meu negócio é trabalhar. De segunda a segunda, eu só vou na igreja quando der certo, uma vez no mês. Então, está errado. Nem só de pão viverá o homem. Na vida de um homem, tem que ter a presença de Deus, tem que ter o espiritual também. Tem que trabalhar materialmente, mas tem que ter o trabalho espiritual, que é prioridade na vida do cristão. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bendito seja Deus. Então, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós estamos preparados para lutar, para enfrentar. O soldado na guerra, se ele não tiver com a armadura, logo ele vai ser ferido, ele vai morrer. Aquele soldado na guerra, tá? Logo ele vai morrer, porque ele não tem armadura. Mas aqui Paulo está falando, irmãos, materialmente, para aplicar para a igreja de Éfeso. A necessidade de se revestir da armadura de Deus. A necessidade do cristão de se revestir de toda a armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior
é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 de João 4,4. Quando o rei Ezequias foi ameaçado pelo rei Senaqueribe, esta foi a resposta de Ezequias: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa da Síria e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, que é o nosso Deus que está conosco. Entretanto, para mostrar esta mesma convicção, o rei Ezequias é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso, Paulo disse: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Em Lucas, já nos disse que quando o valente guarda armada a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e o reparte em seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente, que desarmou Satanás e nos libertou do império das trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus é maior do que toda legião, todo principado, toda potestade do inferno. Jesus Cristo que está conosco, ele é maior. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, irmão, é espiritual. A nossa guerra é espiritual. Já adiantando para os irmãos, aqui, irmãos, nessa batalha espiritual, que praga não pega em crente. Aí os irmãos faltam assim o culto, aí deixa de aprender, tá certo? Mas eu vou baixar e colocar no grupo, né? A pregação. Irmãos, praga não pega em crente. Como diz aí fora, o olho gordo. Ah, isso aí foi olho gordo, quebrante. Quebrante não pega em crente. Quebrante não pega em crente. Macumba não pega em crente. E crente salvo, irmão, em Jesus. Já pensou, nós crentes, com medo da macumba? Passou ali, tem uma galinha preta na encruzilhada. Irmão, tem uma galinha preta com vela, e vela vermelha, vela preta, vela branca. Irmão, misericórdia. Irmãos, nós somos crentes em Jesus, irmão. Macumba não prega em crente. Praga não prega em crente, salvo em Jesus. Por quê? Porque nós estamos com a armadura de Deus. E o Espírito Santo habita em nós, irmãos. Não tem como pegar. Não tem como pegar. Porque nós somos protegidos por Deus. A Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, é meu refúgio, é meu baluarte. Ele é o Deus em quem eu confio. Ele diz no versículo 7 que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então, irmão, nós temos que crer na Bíblia. Aleluia. Temos que crer nas Escrituras, na palavra de Deus. E é bem-aventurado aquele que nele confia. É bem-aventurado quem confia na palavra de Deus. A palavra de Deus é um escudo para todos aqueles que nele confia. Então, do que vai adiantar nossa crença em Jesus, irmãos? Com indiferença. Do que vai adiantar nossa crença em Jesus se nós andarmos com medo de alma, com medo de quem morreu, com medo de olho gordo, com medo do nome na boca do sapo,
Que crença é essa nossa? Mas crente salvo na pessoa de Jesus, ele não tem medo destas coisas. Ele teme, mas é o Deus Todo-Poderoso. Nós nesta terra, irmãos, não podemos temer nada neste mundo. Não tememos a guerra, não tememos quem mata o corpo, mas nós tememos, sabe quem? Aquele que pode matar o corpo, que é o nosso Deus, e lançar a alma no inferno. Jesus disse: a esse sim temei. Bendito é o nome do Senhor. Então, nós sabemos que a nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Aleluia! É uma guerra espiritual. Mas eu tenho que estar em vigilância. Eu tenho que estar em santificação, irmão. Tá? A minha crença não é nos discípulos. A minha crença não é em José. A minha crença não é em nenhum desses, irmãos. A minha crença é firmada em Jesus. No Deus Criador dos céus e da terra. Tá certo? E nós que somos cristãos, não podemos nos encurvar diante de seitas, de heresias, coisas por aí demoníacas, irmãos. Não podemos nos curvar com a verdade, porque a Bíblia é a verdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele disse: nada contra a verdade, senão pela verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra. Não, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Nós temos Jesus, irmãos. Nós temos a verdade. Nós temos a palavra que liberta o homem. Aleluia! Mas o homem tem se tornado ingrato a Deus, o homem. O homem tem rejeitado a Deus. A mulher tem rejeitado a Deus. O jovem tem rejeitado a Deus. Glória a Deus! Deus tem feito tantos milagres na vida do ser humano. Jesus tem libertado tantas pessoas. Jesus tem dado tantos livramentos a homens, mulheres, filhos das irmãs. Tem dado livramentos. Jesus tem guardado. Jesus tem feito milagres. E muitas vezes, irmãos, os filhos não se voltam para Deus. Eles não querem aliança com Deus. As filhas não querem compromisso sério com Deus. Mas a luta é espiritual, irmãos. Nós que conhecemos esta verdade, igreja, nós vamos orar pela nossa casa, pelos nossos filhos, nossos irmãos, pelos nossos familiares, parentes. Nós vamos orar e a guerra espiritual é vencida porque Deus está conosco. Bendito é o nome do Senhor. Quando alguém se levantar contra você, lembre-se que a batalha é espiritual. O inimigo não quer ver você na igreja feliz, servindo a Deus com alegria. Ele vai procurar brechas, ele vai procurar alguém para lhe insultar, lhe acusar, tirar a tua paz. Ele vai procurar algo para tirar a sua paz. O inimigo quer ver a igreja triste, irmão, desanimada, mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito é o nome de Jesus Cristo, igreja. Glória a Deus. A nossa luta, ela é espiritual. A guerra está aí. Israel, Irã, Estados Unidos estão em batalha e guerra. Esta guerra, irmãos, nós não podemos ficar atemorizados, preocupados. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. O que for para acontecer nesta terra vai acontecer. Ninguém vai impedir o que vai acontecer. Porque Deus está no controle. E isso a Bíblia já registra, irmãos, em Mateus 24. Já não disse: quando vocês verem essas coisas, não se assustem.
Não vos assusteis. Aleluia. Porque é necessário, é mister, que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Fica firme com Jesus. Isso é para a igreja orar. A igreja buscar a Deus cada dia mais e mais em oração e ter mais compromisso com Deus. Os homens que se afastaram estão aí em casa nesse momento, talvez assistindo a guerra, mas não estão se lembrando da sua vida espiritual, não estão se lembrando que estão afastados de Deus, que não querem aliança com Deus, que não querem compromisso com Deus. Eles estão pensando, irmão, que naquele grande dia Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Não, naquele grande dia é um dia de justiça, é dia de juízo e não de misericórdia. Aleluia, Deus. E o diabo, irmão, procura cegar a mente das pessoas para que o evangelho não resplandeça na mente deles, irmãos. O inimigo procura cegar a mente deles, tampar os ouvidos deles, para que eles não entendam o que estão ouvindo na pregação do evangelho. Mas a pregação do evangelho é o poder de Deus, irmãos. Aonde esta mensagem está alcançando vidas, corações, Deus vai trabalhar nesta vida que está ouvindo esta pregação desta palavra. Porque a pregação do evangelho é mais poderosa do que a bomba atômica que estão lançando aí nos países. Glória a Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que estar firmes e com nossos lombos, a nossa retaguarda, aqui lá nas nossas costas, tem que estar cingido com a couraça da justiça. Quando o inimigo procurar nos setar, lançar algo contra nós, nós estamos com a couraça da justiça para proteger, para a espada do inimigo não penetrar em nós. Porque o soldado usava aquela couraça, quando batia, não furava, tá certo? Então, e calçar os pés na preparação do evangelho. E tomando sobretudo o escudo da fé, o 16. Aleluia. Com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus disse, em Lucas 10:19, o Senhor disse: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só quem já venceu o diabo, irmão, é que tem poder suficiente para nos fazer também vencedores sobre Satanás, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, o escudo da fé, o qual nós podemos apagar os dados inflamados do maligno. Nós temos que usar este escudo, irmãos. O soldado verdadeiro, ele usa a couraça, ele usa o escudo para se proteger na batalha, na guerra espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Então, ele fala mais: tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? É o capacete de bronze. Se vier algo a bater algum metal, bate, O exército, quando está ali no Rio de Janeiro, lutando, ele usa o capacete de ferro. Se uma bala bater, para quê? Aquele homem já foi salvo ali daquele tiro. Então a igreja, espiritualmente,
tem que usar o capacete da salvação, como diz aqui. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como nós vamos usar, irmão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Como? Quando o inimigo vier, irmãos, nos perseguir, nos acusar na nossa mente, nos apontar, aí nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós somos perdoados por Cristo. Alguém errou, alguém falhou. Não somos perfeitos. Nós vamos continuar. E o inimigo que é condenado, que é derrotado, irmãos. Para o diabo não tem mais jeito. Já não disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Pronto, martelo batido para o diabo. Já está condenado, não tem mais jeito. Mas para qualquer pessoa que errou, que falhou, que saiu da igreja, essa pessoa, se voltar para Cristo, recebe o perdão. Mas o inimigo de nossas almas, para ele não tem mais nenhuma chance e nenhuma solução. Mais para ele, não tem mais jeito. Por isso que o diabo, irmão, não quer ir para o inferno sozinho. Por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, tomai o capacete da salvação. O Davi, irmãos, da Bíblia, quando estava sendo afrontado o povo de Israel, sendo insultado, Davi disse assim, e o rei, irmãos, o rei Saul, ele estava dando, era a filha para qualquer um que vencesse aquele gigante Golias, para ser a sua esposa, certo? E dava ainda a sua recompensa, mas Davi foi lá, na casa do Saul, no palácio, né? Para vestir a armadura, irmão, que o Saul deu ele. Tá aí, Davi, veste a minha armadura. Aí o Davi pega, o filho de Jessé, aí veste aquela armadura do Saul, irmão. Aí lá vem Davi com a armadura zona pesada e com essa armadura que eu faço é perder a guerra. Certo? Com essa armadura eu faço é perder. Não dá para me lutar com essa armadura. Como é que tu vai usar a armadura do crente desviado, irmão? Saul estava desviado da presença de Deus, irmão. Saul nem dormia direito, o bicho ia atormentando ele. Para Saul dormir, o rei de Israel dormir, irmãos, ele tinha que chamar Davi para tocar uma harpa, né? Aquele violãozinho com as cordinhas. Tão grande é meu Deus, cantarei, tão grande é meu Deus. Aí o Saul dormia. Aí a Bíblia diz que os espíritos malignos lá iam embora. O espírito que estava atormentando Saul ia embora, irmão. Se Davi saísse de perto, os demônios lá voltavam para atormentar Saul. Porque como é que vai dar certo, irmão, uma roupa do desviado para vencer uma batalha, irmãos, que ninguém podia vencer, nem o exército vencia? Aí Davi tira aquela armadura. Não, essa armadura eu não quero. Eu vou vestir mais antes a armadura espiritual, a armadura de Deus. Aí Davi, ele vai ali no ribeiro, irmão, e pega 5 pedras. Pega 5 pedras. Diz alguns estudiosos que aquelas 5 pedras representa os nomes ali de Cristo, né? Em Isaías 9:6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, aí eles dizem que ele pegou a pedra maravilhoso, certo? Não, vou usar Deus forte. Pronto, ele pegou e usou a pedra Deus forte, tá certo? E até que Cristo, irmão, na Bíblia, Jesus, ele é representado como uma pedra, a pedra principal da esquina, certo? Pedro disse assim, vocês mataram o justo, vocês rejeitaram a pedra principal da esquina, que é Cristo. Jesus é a pedra, tá? Então,
Davi pega, irmão, ali naquele momento, com aquela guerra contra Golias. E Davi pega essa pedra Deus forte e lança naquele capacete. E entra naquele furo, irmão, naquele capacete. Certo que o Golias desafiou, insultou Davi, insultou com o povo de Israel, desafiou todo mundo, irmãos. O Golias desafiou a todos. E ninguém podia vencer Golias. Mas só que Deus estava com Davi. Por isso, irmãos, que nós não tememos o inimigo, porque maior é Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. Bendito é o nome de Jesus. Maior é o que está conosco. Ele disse, tu acha, menino, que tu vem a mim com esse pau aí, eu sou um cão? Tu vem a mim com esses pau, certo? Davi disse, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí pegou aqui a funda, aquele estilingue, né? Aí colocou lá a pedrinha, aí começou a rodar. E quando ele solta aquele estilingue, irmão, aquela pedra, pum, bem na testa do Golias, e é grande a queda daquele gigante. E o nome do nosso Deus, ele foi glorificado. O Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter reverência ao Senhor, a presença de Deus, respeitar a palavra de Deus. Aleluia. E pregar o evangelho da salvação. Mas nós temos que estar com o quê? Com a armadura de Deus. Com toda a armadura de Deus, irmãos. Com o capacete. Com a couraça da justiça. Com os pés calçados. Certo? Na preparação do evangelho da paz. Então, Jesus, ele era o quê? Um homem preparado. Em oração, em jejum. Paulo, ele era um homem preparado também, que andava preparado com a armadura de Deus. Paulo, irmãos. Os discípulos, depois que se converteram, andaram preparados também, irmãos. Andavam com Jesus, preparados. Pregaram o evangelho, preparados. Foram perseguidos, afrontados, mas estavam preparados. Diante dos homens, eles não tinham preparo nenhum, mas diante de Deus, eles eram embaixadores de Cristo e do Evangelho. Glória a Deus. Diante dos homens, desprezado. Diante dos homens, humilhados. Mas quando prenderam Paulo e Silas, Deus mandou um anjo ali. Deus fez tremer aquele cárcere. E as grades se abriram e aqueles homens foram soltos para a glória de Deus. Paulo e Silas cantavam hinos de louvores ao nosso Deus, porque estavam com a armadura de Deus espiritual. Em santificação. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós conhecemos a verdade. Nós temos que, todo dia, e não podemos tirar esta armadura, certo? Não podemos tirar a armadura, não. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O diabo não brinca, irmão, de ser diabo. Quem ele puder acabar, ele acaba com a vida de quem ele quer, que dê lugar a ele. Ele não tem dó, não tem compaixão. Tá certo? O inimigo não tem compaixão de ninguém. Ele é o dragão, é a antiga serpente. É o acusador dos nossos irmãos. Por isso, irmão, nós temos que estar apegados com Deus. E temos que estar apegados com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em oração, em santificação. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Porque o Deus que nós servimos, Ele exalta quem quer. Ele humilha quem quer. Ele colocou Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia, no curral de animal.
se espojar. Nabucodonosor, aquele rei que se achava grande, se gloriava com a sua soberba, com a sua grandeza. Mas um dia, Deus fez a soberba dele cair, porque ele, irmão, rejeitou a Deus, deixou a Deus. Nabucodonosor, irmãos, invade ali Jerusalém, e ele acaba destruindo o templo de Deus em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele tira os utensílios da casa de Deus, os cálices, as taças de ouro, irmãos, e traz com ele. E o seu neto, Belsazar, ele faz um banquete e chama os grandes, os prefeitos, os governantes, os governadores, os ilustres, as prostitutas. E ele pega aquele cálice naquele banquete de Belsazar. A Bíblia diz que ele começa a se divertir, bebendo no cálice de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que é consagrado a Deus, irmão, não faz parte do mundo. O que é consagrado a Deus é de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Então Deus viu aquilo, irmãos. Quando Deus vê, ele usando o que é dele, zombando, escarnecendo as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus risca ali na parede, coloca aquele nome. Deus risca na parede com o dedo, dizendo, naquela escrita, Mene, Mene, o Tekel Parsim, Mene, Mene, o Pérez, Tekel Parsim. Chama os grandes para interpretar. Chama os magos para interpretar aquele sonho. Chama os astrólogos daquela época para adivinhar aquela escrita na parede, daquele dedo escrevendo. Ninguém soube, irmãos, daquela escrita. Aí a mulher de Belsazar diz assim, olha, no tempo do teu pai, Nabucodonosor, lá tinha um homem chamado Daniel, ou Beltesazar. Ele interpretava os sonhos. Ele interpretava sonhos. Ele manda chamar ele, que ele vai interpretar essa escrita. Aí Belsazar manda chamar Daniel, irmão. Aí a Bíblia diz que ele faz aquela pergunta. Ele diz, Daniel, ele diz, tu é aquele mesmo ainda, aquele Daniel daquele tempo ainda? Tu é o mesmo ainda? Quer dizer, que se Daniel, irmão, não fosse um crente que fosse revestido da armadura de Deus, se ele não fosse um crente revestido da couraça, da justiça, da palavra de Deus, um homem polido, um homem de Deus, da oração, um homem de Deus que andava em santificação, ele tinha sido envergonhado, Daniel, ali. Ele tinha sido envergonhado, irmão. Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele virava-se para Jerusalém, abria a janela e orava, irmão, ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo sendo proibido, irmão, orar, mas Daniel orava ao Deus Todo-Poderoso. Todo dia ele estava em oração. Mas Deus não deixou Daniel na mão. Não deixou. Quando ele foi lançado na cova dos leões, Deus estava com ele, com Daniel. Glória a Deus. Então, irmãos, Belsazar, ele foi ali envergonhado, porque Daniel estava ainda sendo mesmo o homem de Deus, o homem da visão, o homem da revelação, o homem de comunhão com Deus. Daniel estava revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Ele disse para ele que o reino dele acabou e que ele foi pesado, irmão, na balança e foi achado em falta. E Belsazar ali morre, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Então nós que somos crentes em Jesus, temos que estar, irmãos, revestidos com a armadura de Deus. Uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida, irmãos, de consagração buscando a Deus. Aonde andarmos,
darmos testemunho que nós somos crentes verdadeiramente. Aleluia. As nossas obras nos mostram quem somos verdadeiramente. Então, Glória a Deus. que nós, nesta mensagem, venhamos estar, Roslene louvando a Deus com o hino, com o capacete da salvação. Glória a Deus. Com a couraça da justiça. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. De pé, depois nós já vamos orar, concluindo em nome de Jesus. Você que está em casa e crê no poder da oração, você que quer aceitar Jesus, que está assistindo pela internet, você no seu quarto, se ajoelhe. Faz a terra se alegrar. Nós vamos orar por você. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Tomai toda a armadura de Deus. Com gerações ele glória a Deus. O tempo está em suas mãos, para que possais resistir no dia mau, ficar firmes. O começo e o fim. Estais, pois, firmes com os lombos fingidos. Glória a Deus, adore a Deus nesta noite. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Ele é grande, ele é grande. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Receba a cura nesta noite. Você que está em casa, receba a tua bênção e teu milagre. Em nome de Jesus. Você que está em casa, receba renovo. Volte para Jesus hoje. Em nome de Jesus. Ele é grande, ele é o grande eu sou, ele é o Jeová Sabaote, ele é o Deus Elohim, ele é o Jeová Samar. Ele é maior que a guerra, ele é maior que a enfermidade, ele é maior que a doença. O nosso Deus, ele é grande, ele é maior que a AIDS, ele é maior que o câncer, ele é maior que o médico que desenganou esta pessoa. O nosso Deus é grande. Quem dá a última palavra não é o médico, quem dá a última palavra é o nosso Deus, que é grande. Bendito é o nome do Senhor. Revestivos
de toda a armadura de Deus, para que possa lutar contra toda astuta cilada do diabo, para quando vier o dia mau, nós permanecermos firmes. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, mas o Espírito, que é a palavra de Deus. Ele é grande. Oh glória, oh glória a Jesus. Receba renovo nesta noite. Receba o batismo do Espírito Santo. Seja renovada. Saia a acusação da mente. Saia o pensamento. Receba renovo. Receba renovo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Ele é grande. Irmão, nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Amanhã nós temos escola bíblica dominical às 19 horas. Irmãos, alguém que está em casa e quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você diz assim: Senhor Jesus, me recebe, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, e eu te agradeço, me perdoa. Eu quero ser um crente, um cristão verdadeiro no meio desta geração, meu Deus, um crente fiel a ti, como foi Daniel, como foi os discípulos, em nome de Jesus, amém. Oremos. Grande Deus, Edilane pede oração, tá enferma. Vamos orar pela irmã Edilane, pelos irmãos que não vieram, muitos irmãos doentes, enfermos, mas nós vamos orar e Jesus fará maravilhas para a glória do seu santo nome. Altíssimo Deus, te agradecemos, Senhor, nesta noite, por tua palavra, por este culto, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, nesta noite, Senhor, que toda enfermidade, que todo vírus, Senhor, de doença, nós repreendemos de dentro de São Gonçalo do Amarante, que sai em nome de Jesus. Todo mal venha sair em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, abençoa a tua igreja, dá saúde ao teu povo. A irmã Edilane, Senhor, que pede oração, toma em tuas mãos, que a tua serva receba cura, receba o renovo, renovação, ela, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, enche a tua igreja da tua unção, da tua presença, do teu poder, meu Deus querido, dá unção ao teu povo, dá ousadia, meu Deus, tu nos deste, Senhor, poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Seca o teu povo, Senhor, conduz cada um para o seu lar, em nome de Jesus. E você que está orando e crê, receba a cura, receba a sua bênção, receba o seu milagre, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida de cada irmão, desde agora e para sempre, que diz amém, e a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos.